Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo com as nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre ampliando o universo ginástico, tá? O segundo bimestre está chegando ao final e estamos aí. Vamos se preparando para as atividades, porque nós vamos ter 3 questões de educação física. Então preste muita atenção no que foi feito, no que vocês estudaram, para vocês conseguir fazer as questões. Não vai ser coisa difícil, vai ser coisa fácil que eu estou passando aí no nosso dia a dia, tá certo? Vou elaborar aqui umas questões bem legal para vocês conseguir gabaritar minhas questões, beleza? Vamos falar sobre o universo ginástico. No 6º ano vocês trabalharam a ginástica artística e agora nós vamos trabalhar um pouco também a ginástica rítmica, tá? Aí um universo geral aí da ginástica, beleza? Então vamos lá. Criando o universo do ginástico, o nosso objetivo com essa modalidade é compreender a origem da ginástica rítmica e seu funcionamento e seu contexto sociocultural. Então tudo tem a ver com a educação física, cultura, história, então matemática, tudo tem a ver com educação física, beleza? Você também vai vivenciar a ginástica rítmica. Essa parte de vivenciar, nós não vamos conseguir vivenciar aqui na quadra, mas a gente vai tentar passar alguns exercícios para vocês no decorrer antes de terminar esse bimestre, tá certo? Uma aula online a gente vai fazer para que vocês possam vivenciar a ginástica. Só que nessa aula online eu gostaria que vocês participassem, que eu visse vocês. A gente não vê vocês, então eu entendo que vocês estão acordando no momento da aula, mas eu gostaria, a gente vê que vocês estão participando, que a gente vê lá o microfone, mas a gente não vê vocês, que eu quero passar nessa ginástica alguns exercícios para que vocês possam estar executando e vivenciando alguns exercícios da ginástica, tá? Então vamos lá. Utilizando estratégias para a superação de desafios corporais, identificar formas de produção, preconceito em relação ao gênero. Em relação ao gênero quer dizer masculino e feminino, tá? Ao desenvolvimento físico e as habilidades presentes na prática da ginástica. Propor e produzir alternativas para experimentar as práticas corporais que são disponíveis ou acessíveis na comunidade. Comunidade é vocês, alunos, tá? Construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos. Esse último item, ele nada mais é que a cooperação de todos. Tanto faz o aluno ser habilidoso, ele tem que participar. Se ele não tem habilidade, ele também tem o direito de participar. Se ele é tímido, ele tem o direito de participar. Então a cooperação dos mais habilidosos faz com que nós possamos cooperar para que todos consigam fazer ou vivenciar coletivamente, em grupo, esta vivência da ginástica rítmica aí, no universo do ginástica, certo? Vou falar um pouquinho da ginástica rítmica aqui embaixo. A ginástica rítmica, a nomenclatura dela é o GR, antigamente era conhecida como ginástica rítmica desportiva, GRD. É uma modalidade competitiva. A ginástica artística, que nós aprendemos lá no 6º ano, não era competitiva. A ginástica rítmica já é competitiva. Competitivo de que forma? Com regras, regulamentos, normas, com arbitragem, para que todos possam fazer os seus exercícios dentro dos regulamentos específicos pela Confederação Internacional de Ginástica, certo? Então tem lá, uma modalidade competitiva que combina movimentos corporais, ginástico e acrobáticos, ao manuseio de 5 aparelhos. Olha a pergunta de novo aí, ó. 5 aparelhos
o arco, a bola, a corda, a fita e as massas. Não é maçãs, viu, pessoal? É massas, tá? Executados com acompanhamento musical, beleza? Então aí a massas é um aparelho que ele é fino, a pegada dele é fina e tem a ponta mais grossa, tá? Então vamos lá, vamos continuando aí. Eu vou falar agora a história. A ginástica rítmica, durante muito tempo, foi uma modalidade que fez parte da chamada ginástica moderna. A ginástica moderna surgiu na Europa no início do século XX. E isso aí foi a continuação da ginástica artística, pessoal, que vocês aprenderam lá. Não sei se vocês lembram, o ano passado nós estudamos muito a ginástica artística. E hoje, no 7º ano, vocês vão estar estudando ginástica rítmica, certo? É a continuação, que lá no século XIX, foi quando começou o movimento da ginástica artística. E hoje, no século XX, começa a ginástica rítmica. Então isso chama transformações de atividades corporais. E foi muito influenciada pelas novas ideias daquela época, ligada à ciência e às artes da escola. Em 1952 foi fundada a Liga Internacional de Ginástica Moderna, o LIGIM, em Frankfurt, Alemanha. Essa instituição organizava demonstrações e competições de ginástica. Olha, pessoal, então a ginástica, além de ser competitiva, no âmbito escolar nós usamos ela como demonstração, tá? Não competição. Mas mesmo assim, vamos supor, se tiver 2 grupos, um grupo vai querer ser melhor do que o outro. Então a competição geralmente existe na nossa vida, no nosso dia a dia, e isso não tira do ser humano, tá? Demonstrações e competições de ginástica moderna. A primeira competição esportiva foi em 1948 na União Soviética. Somente em 1962 a Federação Internacional de Ginástica reconheceu a ginástica moderna como modalidade esportiva. Então, em 1962, 2 anos antes de eu nascer, que foi considerada a modalidade esportiva. Desde então, a ginástica moderna teve diversos nomes e em 1972 passou a ser chamada de ginástica rítmica moderna. E em 1975 teve um nome alterado para ginástica rítmica desportiva. Desportiva é porque ela é o âmbito de lúdico, o âmbito prazeroso de apresentações e de demonstrações para o público sem o âmbito competitivo. Após a última alteração, no ano 2003, passou finalmente a ser chamado ginástica rítmica, nome que é utilizado atualmente. O esporte chegou ao Brasil por meio da professora Margarete, eu não sei pronunciar, Frolink, que ministrou o curso sobre a modalidade em São Paulo em 1953 e 1954. A primeira competição da modalidade no país foi realizada em 1971. Promovida pela Confederação Brasileira de Desporto. A ginástica rítmica caracteriza-se pelos movimentos de malejar, balancear, circundar, saltitar, saltar, ondular, girar e transferir o peso do corpo sempre em forma coordenada em consonância com o ritmo da música, certo? Balancear é você balancear o movimento do aparelho em ritmo da música e com os movimentos corretos, sejam em dupla, em grupo ou individual. Vamos seguindo aqui. O código de pontuação das competições, nós vamos falar agora para vocês um pouquinho sobre a pontuação. Vocês percebem que o grupo aqui que está na imagem de vocês aí no nosso slide, são 5 componentes feminino, que tem 3 estão com a bola e 2 estão com as fitas, certo? Então essas 2 elas vão fazer as atividades. As da frente estão fazendo alguns malabares com as fitas e as outras 3 estão fazendo uns malabares na ponta do pé, como se fosse a bailarina, com a bola, certo? E percebe-se também na foto
o conjunto da obra, que é o uniforme e os materiais praticamente unindo as cores dentro da apresentação deste grupo, beleza? Então vamos lá. Código de pontuação e competições. A prática da ginástica rítmica é orientada em todo o mundo por um código de pontuação, elaborado e divulgado pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, e atualizado a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, eles revê o regulamento e pode acontecer algumas mudanças, ou pode talvez só dar uma reforçada em alguns itens, ou também continuar da forma que está por mais 4 anos. Entre as determinações deste código está uma penalidade que ocorre quando as ginastas derrubam o aparelho ou não apresentam uma série variada de elementos corporais e próprio de cada aparelho utilizado. Então é rigoroso e é feminino. Essa apresentação é só o feminino que pode fazer essas apresentações, certo? Uma característica própria da ginástica rítmica reside o fato no âmbito competitivo, ela ser disputada somente por mulheres. Acabei de explicar para vocês anteriormente. As provas podem ser individuais, em grupo, formados por 5 ginastas. É o que a gente comentou antes aí na imagem, que este grupo tem 5 componentes aí. Para disputas individuais, o tempo de execução, aí já vem a pontuação. O tempo de execução de uma série varia de 1 minuto e 15 segundos a 1 minuto e 30 segundos. Para as apresentações em conjunto, a coreografia deve ser realizada entre 2 minutos e 15 e 2 minutos e 30. As apresentações são realizadas em um tablado medindo 13 metros de comprimento por 13 metros de largura, exclusivamente ao som da música instrumental. Então não pode ter a voz do cantor em qualquer música que eles forem apresentar esta atividade. Então, espero que vocês entendam essa parte da ginástica, que é uma parte que precisa ter habilidade, coordenação, precisa ter lateralidade, precisa ter cooperação entre os participantes, precisa ter noção de espaço, porque são só 13 metros, e como faz saltos, balanceios, então precisa ter uma noção de espaço para que possa ser realizado com bastante firmeza, destreza e perfeição dentro da competição desta modalidade, a ginástica rítmica. E vamos continuando aqui, agora a gente vai falar um pouco de Você em Ação. Você em Ação nada mais é a nossa gincana, que provavelmente eu acho que esse ano não vai ter em função da pandemia, né? Mas eu tenho que passar para vocês, porque está na apostila e vocês têm que ter conhecimento, né? Muito mais conhecimento agora que vocês estão estudando na casa de vocês e sem a nossa presença. Então vocês têm que ter esse conhecimento para que o ano que vem vocês, se a gente estiver junto aqui na escola, vocês não terem dificuldade de continuar o processo educativo de vocês aí nas outras matérias, nas outras séries que vai surgir, que é o ano que vem, vocês vão estar no oitavo ano, se Deus quiser. Então vamos lá. A ginástica rítmica tem uma série de regras técnicas que nem sempre são de fácil execução. Por isso que eu comentei com vocês no slide anterior que o atleta ou a pessoa que vai participar dessa ginástica, ele tem que estar muito bem treinado, ele tem que estar muito bem coordenado, ele tem que estar muito bem concentrado para que ele possa fazer tentar conseguir fazer a execução dos movimentos. E aqui o autor já fala que as regras e técnica nem sempre são fácil de execução, né? Apesar disso, o objetivo das aulas de educação física, o nosso objetivo de educação física não é treinar ginasta. Então é aquilo que eu sempre comento com vocês em todas as aulas minhas. O objetivo da educação física escolar
ela é que vocês vivenciem os esportes, todos os esportes. Vivenciar é vocês conhecer o esporte de um modo geral. Ah, mas eu me interessei, eu li a história da ginástica rítmica, eu me interessei, eu gostaria de praticar. Aí você tem que procurar uma escola para você praticar a ginástica rítmica, para você treinar a ginástica rítmica, para você ter condição de executar todos os movimentos da ginástica rítmica. E com isso, treinar condicionamento, melhorar sua performance, melhorar seu desempenho, melhorar sua habilidade, sua elasticidade, sua força, seu raciocínio, tudo isso você vai fazer numa escola propriamente dita para a ginástica rítmica. Não na escola que nós estamos aqui hoje fazendo, é uma escola de ensino fundamental ou ensino médio, tá certo? Aqui vocês só vão vivenciar. Então, o nosso objetivo da educação física, professor de educação física, não é treinar vocês para ser uma ginasta, mas possibilitar que todos vivenciem os movimentos básicos da ginástica rítmica, conhecendo melhor a modalidade e ampliando as possibilidades de apreciação desse esporte. Apreciação de que forma? As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Então, se vocês conhecem o esporte, vocês vão saber ou vão ter uma noção o que está acontecendo ali naquele momento da apresentação de cada grupo. Vocês vão poder fazer até uma pontuação, já sabendo quem que vai conseguir a maior pontuação, ou imaginar, porque vocês já têm conhecimento do esporte. Então, o objetivo da educação física é simplesmente isso, você conhecer, aí eu quero praticar, porque eu gostei, achei interessante, então você tem que procurar um local apropriado para você aprender a modalidade que você mais gostar. Tá? Assim, no final das aulas, converse com a turma sobre a possibilidade de inserir a ginástica rítmica no evento comunitário. O evento comunitário é aquilo que eu falei para vocês, seria a nossa gincana, né? Então não vamos ter, então praticamente, e outra coisa, a gente não vai poder estar junto para conversar, né, com a turma, né? Então a gente praticamente só estou passando para vocês entender como seria o final do bimestre nosso aí. Se ela estiver presente e de que forma a atividade idealizadas vão permitir a participação de todos. Outra coisa, não se esqueça de que o tema do evento trata-se da diversidade. Então, diversidade, se nós fosse fazer a gincana, teria várias modalidades para poder ser executada nessa atividade comunitária. Beleza? Agora vamos falar um pouco dos aparelhos da ginástica rítmica. Por exemplo, a corda. Pular corda é excepcional. Então, às vezes, na apresentação, a atleta acaba pulando corda, mas de forma mais diferente do que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. A corda pode ser confeccionada de sisal, que é um material rústico de palha, né, que parece uma palha, ou de material sintético, que é o plástico. Esse aparelho deve ter aproximadamente 12 milímetros, né, de espessura, a grossura dela, e o seu comprimento deve variar de acordo com o tamanho do ginasta. Não adianta eu, com 1,60 m, pegar uma corda de 4 metros, ou um ginasta de 1,90 m, 2 metros, pegar uma corda de 1,5 m, né, não vai dar certo. Uma boa dica para achar o tamanho ideal da corda é pisar com os 2 pés no meio da corda e puxar as extremidades até a altura do ombro, certo? Entre os movimentos da corda estão as rotações, lançamentos e recuperações. Seu manuseio inclui os balanceios, os círculos e a figura em 8. O arco nós conhecemos mais aqui como bambolê, né? Qual ele simboliza o bambolê. O arco é utilizado agora deixa eu só voltar um pouquinho. O arco de competição ou de apresentação, a gente aqui nós improvisamos o bambolê, mas o arco propriamente dito, ele é específico e tem as regras e tem um tamanho correto para a ginasta poder fazer os seus movimentos corretamente. Então eu vou explicar um pouquinho aqui sobre ele.
O arco utilizado nos exercícios pode ser feito de conduíte é cano, viu gente? De madeira ou metal. Ele deve ter entre 80 centímetros e 90 centímetros. Ele pode ser de 80 centímetros, né, de diâmetro, ou 90 centímetros. E no mínimo 300 gramas. Não pode passar de 300 gramas o peso dele. O grupo de movimentos realizados com o arco inclui rolamentos sobre o corpo ou no chão, rotações em torno da mão ou em outras partes do corpo. Então você pode, uns movimentos que você pode fazer como se você estivesse fazendo com o bambu. Os lançamentos é você jogar ele para cima e recuperação é você pegar ele antes dele bater no chão. Ao manusear o aparelho, a atleta pode realizar balanceios, círculos, figuras em 8 e além de passar por dentro dele, certo? A atleta consegue passar por dentro do arco, beleza? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Agora nós vamos lá para as nossas. Desde sua criação, a ginástica rítmica foi pensada para as mulheres. Aí agora as mulheres, que bom, né? Alguém está falando das mulheres. Pensaram nas mulheres, que sem as mulheres nós não vivemos. Sua prática está relacionada à ideia de que elas são atribuídas características como leveza, delicadeza e graciosidade. Olha que 3 palavras maravilhosas para as mulheres, hein? Que beleza, as meninas hoje devem estar super felizes com essa aula. Leveza, delicadeza e graciosidade. Leveza é porque a mulher é leve, delicada e faz tudo com graça, com muita maestria, né? Então vamos parabenizar as meninas. Do mesmo modo, as práticas corporais como luta e futebol ainda são associadas às características consideradas masculinas. Mas, pessoal, graças a Deus, o futebol hoje as mulheres já têm mais liberdade, né? Porque tem, não sei se eu já contei para vocês, todo futebol, todo clube de futebol profissional, eles têm agora por obrigação no seu clube ter um time, uma equipe de futebol feminino. Se o clube não tiver este grupo este time feminino, uma equipe de futebol feminino, ele fica impossibilitado de participar dos campeonatos brasileiro, Copa do Brasil, se eles não tiverem uma equipe feminina. Então as mulheres já estão ganhando espaço também no futebol e está crescendo cada vez mais. Agora com a pandemia deu uma freada, mas vai voltar e as mulheres vão ter o seu espaço aí. Onde perdi aqui, me desculpa. Há diferença entre os aparelhos masculinos e femininos. Na prova de solo, aparelhos executados por homens e mulheres. Somente a prova feminina tem acompanhamento musical, o que demonstra que ainda se considera inadequado associar as danças para as provas masculinas. Embora a FIG não reconheça a ginástica rítmica masculina, alegando que não há número suficiente de países praticantes, a modalidade já é praticada em países como Japão, Austrália, Estados Unidos e Canadá. Então, pessoal, falando um pouco sobre a ginástica rítmica masculina, ela ainda não tem praticantes dessa ginástica, porque logo no slide anterior, que eu falei para vocês, ou foi nesse mesmo, sobre a leveza, delicadeza e graciosidade. Por quê? Tem a parte do preconceito, né? O atleta, eu falando do nadador, ou o ginasta, ele tem que fazer uns movimentos de graciosidade. Então, como que acontece? Homem fazer graciosidade, ele já vem o preconceito que se fala, nossa, não posso falar isso. Aí já vem o preconceito da parte do homossexualismo, né? Então, muitos meninos não vai querer participar ou querer treinar essa atividade por causa da graciosidade, da delicadeza que tem que ser, da leveza que tem que fazer. Então, fica sendo uma modalidade mais voltada para o feminino. E sobre tudo isso, a única coisa que nós podemos fazer é que
que possam ter alguns atletas participando, né, dessa modalidade aí. Vocês percebem que o Brasil nem aparece aqui, né? Os países que mais praticam essa modalidade é o Japão, a Austrália, Estados Unidos e Canadá, que são os países mais subdesenvolvidos, uma cultura melhor sobre preconceito, né? Inclusive os Estados Unidos aí está tendo um preconceito muito grande este ano aí sobre os negros, né? Então já vamos passando para frente aí, que falar de preconceito é complicado, mas nós possamos mudar esse pensamento da nossa vida e da vida do ser humano. Pessoal, Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês, não esqueçam de deixar o like de vocês lá no canal. E espero que vocês acreditem no poder da educação. Este ano está sendo um ano atípico, um ano mais difícil para nós, mas eu tenho certeza que vocês, com a inteligência, sabedoria e ajuda aí dos responsáveis de vocês, nós vamos conseguir vencer essa batalha aí do ano 2020. Deus na frente e vamos seguir o barco aí, beleza? Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.